professora Zweigt, com muita alegria que nós retornamos à Câmara Municipal para a realização dessa audiência pública, onde nós vamos demonstrar o fechamento do exercício de 2020, último ano da primeira gestão do prefeito Ayrton Garcia, e nós vamos demonstrar os números conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A metodologia adotada é a mesma metodologia das outras audiências, onde nós apresentamos os números do exercício, no caso do exercício D20, que é o final, é dezembro de 2020, e fazemos uma comparação com o mesmo período do exercício anterior, no caso, o exercício de 2019. Então, desta forma, nós temos uma visão do exercício que se fechou, que é 2020, e temos gráficos comparativos com o exercício de 2019. O objetivo é saber se nós evoluímos, se nós estamos com algum tipo de dificuldade, quais foram as correções, possíveis desvios que podem ter ocorrido. Então, essa é a metodologia que nós já estamos adotando nas últimas, né? Na verdade, em quase todas as nossas audiências públicas, e a gente vai seguir desse jeito. Vamos falar, inicialmente, da despesa, depois vamos falar da receita, falaremos da dívida de longo prazo, falaremos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um artigo que é cobrado muito forte pelo Tribunal de Contas no último ano da gestão dos prefeitos municipais. Então, dessa forma, vereador Marquinhos Amaral, eu volto a palavra com Vossa Excelência, e se tiver tudo ok, eu posso iniciar a apresentação. Ô Mário, você pode, por favor, iniciar a apresentação? Pois não, vereador Marquinhos. Todos estão visualizando a apresentação? Estamos, perfeito. Então vamos lá. Posso ser interrompido a qualquer momento, sem problema algum, viu? E vamos tentar fazer de uma forma bastante didática para as pessoas que estão em casa possam nos acompanhar. Então, eu agradeço as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, agradeço muito aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, em nome dos meus 4 diretores, a Monique e o Lino da arrecadação, o Marco, que é o meu parceiro, que sempre está comigo com relação a essas apresentações, diretor financeiro, o Leandro da dívida ativa e o Ícaro do procedimento licitatório, e mais o meu chefe de gabinete, o Roberto Rossato, tá? Então, eu agradeço todos os servidores, e em nome desses servidores eu estendo homenagem a todos. Agradeço também, não posso deixar de agradecer, a oportunidade que o prefeito Ayrton Garcia concede à minha pessoa para que a gente possa tocar a Secretaria Municipal de Fazenda de uma forma muito técnica, muito responsável, e a gente vai demonstrar isso nos nossos números com muito respeito, aos recursos públicos. Agradeço também ao departamento, à Secretaria Municipal de Planejamento, na pessoa da Fabiana, que é uma pessoa que sempre está conosco, sempre dando apoio no dia a dia das nossas atividades, e que ajuda muito o dia a dia das nossas as dificuldades que nós temos. Ela está sempre apta a nos ajudar com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, tá? Finalizando o 4º ano da administração, da primeira gestão do prefeito Ayrton Garcia, a Câmara Municipal teve um papel muito relevante para nós nesses 4 últimos anos, nos 2 primeiros anos com o presidente Júlio César, que sempre nos ajudou, depois com o Lucão Fernandes, que também sempre nos ajudou, e atualmente com o Roselei Françoso, que é um irmão nosso, está sempre criticando quando tem que criticar, mas sempre dando apoio naquilo que
que é bom para o município, como a postura de todos os vereadores nesses 4 anos que a gente conviveu, esses que foram reeleitos, os que saíram e os novos que a gente pretende. Alguns ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas a gente vai fazer isso de uma forma mais breve para que a gente possa estreitar um relacionamento, como a gente sempre faz com todos os vereadores da Câmara Municipal. Então, vamos lá. Vamos iniciar de forma... só um minutinho. Então, audiência pública referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, terceiro quadrimestre de 2020, né? Como eu falei, eu sempre tenho apoio nessas apresentações do meu diretor financeiro, Marco Fábio, mas hoje eu vou fazer sozinho, em função da forma que a gente está fazendo, de forma remota, eu estou fazendo sozinho, mas eu agradeço sempre o apoio que ele dá a todos nós. Vamos lá, começamos agora os nossos números, né? Falando primeiro da despesa. A despesa total, né, passou de prevista, 1 bilhão e 45 milhões de reais. Despesa corrente, despesa de capital, então 1 bilhão e 45 milhões de reais. Deste total, desse valor previsto, nós empenhamos 900 milhões de reais, que significa 86% do previsto. Tá? Destes 900 milhões de reais, nós liquidamos 854 milhões de reais, então 95% do valor empenhado foi liquidado, tá? E foram pagos 838 milhões de reais. Então, que representa 98% dos valores liquidados. Só aí a gente já pode ter já fazer algum raciocínio. Importante é assim, olha, do total liquidado de 854 milhões de reais, nós pagamos 98% desses valores liquidados. Isso é importante para o município. Isso demonstra que nós controlamos bem, né? Vocês vão verificar que o nosso restos a pagar ele é baixo. Por quê? Porque nós conseguimos, no arroz e no feijão, nada muito diferente disso, né? Honrar os nossos compromissos. Aí, viu, Raquel, entra agora naqueles gráficos que a gente sempre demonstra, que são os valores de 2020, no caso, dezembro de 2020, comparado com os valores de 2019, deflacionados, quer dizer, então, eu já corrigi para chegar na mesma barra, então eu já tirei o efeito da inflação. Então, são os números que dá para comparar. Então, você verifica que o total da despesa empenhada subiu 1,4%, comparado com 2019. E o total da despesa corrente empenhada, praticamente chegou a quase 1% a mais do que o valor de 2019. Voltando, como eu já citei os restos a pagar, os números que nós apresentamos são números consolidados na maioria das vezes. Quando for número exclusivamente da prefeitura, eu informo. Então, quando eu não informar, são números consolidados. O que são números consolidados? São números que estão inclusos o SAAI, a FESC, a Promemória e a Proato. Tá? Então, todos os números apresentados são números consolidados, exceto algumas tabelas que aí eu menciono quando for exclusivamente da prefeitura. Restos a pagar. O restos a pagar, olha só como você pode verificar, 16 milhões de restos a pagar processado. Ele é muito baixo. Quando você fala, por exemplo, a folha de pagamento nossa, são 22 milhões de reais na folha de pagamento. Então, o resto a pagar de 16 milhões é muito baixo.
Não processado, 50 milhões de reais. O que significa o não processado? Significa que são obrigações de curto prazo, que elas chegarão, né? Mas que, por exemplo, de uma forma bem simples, a nota fiscal do fornecedor de serviço ou fornecedor de material não chegou à prefeitura. Então, o serviço ou o material não foi entregue ou não foi executado, então a nota não chegou para nós, por isso que são não processados. Mas assim que isso der entrada na Secretaria de Fazenda, nós processamos e 28 dias depois, até 28 dias depois, o fornecedor ele recebe. A disponibilidade financeira é fluxo de caixa, recurso financeiro, e nós terminamos com 85 milhões de reais. A maioria desses recursos são recursos que veio para o Covid, são recursos vinculados, tá? Específicos para uma determinada ação. Nos gráficos de restos a pagar, você vai notar que o saldo de restos a pagar, né, basicamente caiu 22%. Você viu que saiu de 87 milhões para 67 milhões. Então, os números, eles vão, um vai fechando, o outro vai demonstrando a saúde financeira do nosso município. Então, caiu 22%, o saldo de restos a pagar, né? E o restos a pagar pago subiu 2%, mas em números matemáticos aí, de 66 para 67 milhões de reais. A nossa disponibilidade financeira para o mesmo período, né, subiu 23 milhões de reais. Volto a falar, não são recursos de fonte 1, são recursos vinculados que nós recebemos recursos para o enfrentamento da pandemia. Por isso que também tem essa variação que causa 23, é atípica, não é um negócio normal, não posso falar que é normal. Despesa com o pessoal, é um outro item bastante, bastante questionado, bastante visualizado, de bastante interesse de todos, né? Nós, o total da despesa com o pessoal, ela é considerada sempre 12 meses, tá? Isso não é no mês, é no exercício, tá? É dos últimos 12 meses, consolidado também. 435 milhões de reais, tá? Nós temos o quê? Vencimentos e vantagens, 305 milhões de reais. Contratos de terceirização, que entra na despesa com o pessoal, 24 milhões de reais. Encargos, 93. Inativos, 5 milhões de reais. Pensionistas, 2,9 milhões de reais. Pagamentos de sentenças judiciais, 2,5 milhões de reais. O incentivo à demissão voluntária deu 398 mil reais. Ele entra no demonstrativo como um valor benéfico. Na verdade, ele não entra na composição, ele subtrai o valor. Então, por isso que de 436 virou 435 milhões de reais. E com isso nós chegamos, né, daqui a pouquinho eu falo da receita, mas a receita líquida nossa dos 12 meses chegou a 892 milhões de reais, que totaliza 48,8% o fator, né, a despesa com o pessoal, o percentual daqueles 51,3%, nós chegamos a 48,8%. A despesa com o pessoal de 436 milhões, ela foi 0,81% menor com o mesmo período lá de 2019. Um pouquinho menor, quase 1%. O percentual lá em 2019, em dezembro de 2019, estava em 50,38%. E agora, como eu falei, chegou a 48,8%. Vamos iniciar agora o tratamento da receita. A receita, ela tinha uma previsão, né,
de 949 milhões de reais. Chegamos a 942 milhões de reais. Então, nós conseguimos chegar a 99% da receita prevista. Então, já vou adiantar a vocês que a receita, o comportamento da receita no exercício de 2019, nós tivemos quedas em abril e maio. Só que em junho já houve uma indicação de uma recuperação e nós terminamos o ano praticamente dentro da previsão. Vale lembrar que nós recebemos 28 milhões de reais da União, né, para enfrentar uma parte desses valores, praticamente 4 milhões de reais dos 28. 4 milhões de reais exclusivo para o enfrentamento da pandemia e os outros 23 milhões de reais para recomposição de tributos que eventualmente estariam em queda. Nós vamos perceber que o ISS ele teve queda, o ICMS ele teve queda. Então, esses 28 milhões de reais, ele realmente conseguiu fazer essa recomposição de alguns tributos que tiveram queda. Então, o total da receita de 943 milhões de reais, ele foi 5,41% superior ao período de 2019. Dentre os agora, eu vou falar de alguns tributos, alguns impostos, e a gente vai entender um pouquinho melhor com relação à receita. O IPTU, ele estava com a previsão de 125 milhões de reais de arrecadação. Arrecadamos 121 milhões, que representa 97% do valor previsto. O ITBI, que sempre nos últimos anos não conseguiu atingir a previsão, no exercício de 20, superou um pouquinho, de 14,5, nós arrecadamos 14,9 milhões de reais. O ISS, numa previsão de 131 milhões de reais, arrecadamos 123,9 milhões, que representa 95% do valor previsto. A receita de serviços, essa receita, 85%, talvez a quase 90% são a arrecadação do SAI, composta aqui nessa receita de serviços. Então, de 115 milhões prevista, arrecadou 107 milhões de reais, 93% do valor previsto. As transferências correntes, ela também teve um salto. Então, os nossos 28 milhões de reais, eles estão aqui dentro dessas transferências correntes, esse valor que nós recebemos da União. Então, de 482 milhões previstos, arrecadamos 538 milhões de reais. Olhando os gráficos, para dar uma visão mais fácil, né, para a gente verificar mais claramente alguns tributos, você verifica que o ISS teve uma redução, comparado com 2019, de 4,88%. O IPTU teve uma pequena redução de 4,34%. A receita de serviço, menos, né, uma redução de 9,39%. O ITBI, praticamente o mesmo valor, teve um pouquinho maior, depois a gente detalha nos números, mas praticamente 15 milhões de reais. Né? E as transferências correntes, um aumento de 8,21%, representando 539 milhões de reais. Falando agora um pouquinho mais de outros tributos, você verifica o quê? O ICMS teve uma queda, uma redução de 6,68%. Então, lá em 2019, nós arrecadamos 184 milhões e agora, em 2020, 172. O Fundo de Participação dos Municípios também teve uma queda de 8,91%. De 72 milhões de reais, nós recebemos, na verdade, né, 66 milhões de reais.
E o IPVA manteve constante, 56 milhões de reais. Um pouquinho agora da educação e um pouquinho agora da saúde, você vai verificar que o SUS, justamente os valores que nós recebemos para o enfrentamento da pandemia. Então, quando você fala do SUS, nós saímos lá em 2019 de 67 milhões de reais e chegamos a 92 milhões de reais. Então, um aumento de 38,58%, mas, volto a falar, em função do momento de pandemia que a gente está vivenciamos no ano passado e ainda continuamos vivenciando agora este ano. O Fundeb praticamente ficou com os mesmos valores, 81 milhões de reais. E o FNDE, um aumento de 12,57, chegando a 13 milhões de reais. Então, o total, esse gráfico ele é importante, né, para a gente atentar um pouquinho, porque o total da receita, 943 milhões de reais. E o total da despesa empenhada, 900 milhões de reais. Então, a gente só está gastando, né, o que a gente está arrecadando. Então, isso demonstra, né, os números demonstram que há um controle com relação à nossa despesa e em frente ao efetivo que a gente está arrecadando. Então, a receita corrente líquida, que eu mencionei rapidamente, ela chegou a 892 milhões de reais, sendo 847 milhões da Prefeitura, 103 milhões do SAAI, das nossas fundações, 293 mil, e da PROAB, 314 mil reais, totalizando 892 milhões de reais, quase 893 milhões de reais. Agora nós vamos falar um pouquinho de resultado primário, depois vamos falar de resultado nominal e depois vamos falar das dívidas de longo prazo. O resultado primário, ele é na verdade, o quê? Ele é a receita fiscal líquida menos a despesa fiscal líquida. Então, quando você tem esse número positivo, que é o caso, 73 milhões de reais, então nós estamos falando de 898 milhões menos 825 milhões, dá 73 milhões de reais. Então, quando nós temos esse número positivo, esse número, o que ele demonstra? Ele é importante na visualização que nós temos condições, estamos tendo condições de honrar todos os nossos compromissos. Então, o fato dele ser positivo, ele dá esse indicador para nós. O resultado nominal, aí ele já mostra uma parte da dívida, ele mostra uma parte do ativo, né? E quando você verifica, a gente vai falar de dívida específica nos próximos slides. Então, vou falar só do resultado nominal. O que ele demonstra aí? Ele está demonstrando que lá em 2019, eu tinha lá um resultado nominal, uma dívida fiscal de 88 milhões. Uma dívida fiscal líquida de 88 milhões. Hoje, essa dívida fiscal, ela aumentou 122 milhões de reais. Por que ela aumentou? Porque o município contraiu obrigações, contraiu empréstimo, né? Operações de crédito, então por isso que esse número ele subiu. E subiu em quanto? Que é o resultado lá, 34 milhões de reais. Então, ele demonstra o quê? Ele demonstra um aumento com relação à dívida fiscal líquida, que era esperado. A partir do momento que você faz uma né, você contrai, você busca operações de crédito, isso entra na contabilidade fiscal nossa, porque isso a gente vai controlar e vamos pagar nas datas de vencimento corretas. Tá? Então, o resultado nominal hoje é 34 milhões a mais do que foi em 2019. Agora sim, a nossa dívida, né?
que também é um fator, é um item que chama bastante a atenção de todos, né? A nossa dívida consolidada hoje, o que é dívida consolidada? É a dívida de longo prazo, é a dívida que a prefeitura, né, no caso aqui são as autarquias, ela está consolidada, são as dívidas com prestações, com pagamento superior a 12 meses. Isso é a dívida de longo prazo. Então, a dívida consolidada chegou a 238 milhões de reais. Essa é a dívida do município no fechamento de 2020, dezembro de 2020. Quando você coloca ativo, quando você coloca os outros números, né, o percentual hoje de endividamento, né, quando a dívida consolidada sobre a receita corrente líquida é 26,75%. A gente sempre explicou isso, quando questionado, que é um endividamento pequeno para o porte do nosso município. Nós poderíamos chegar, por resolução do Senado, a 120% destes valores da receita corrente líquida. Então, o nosso endividamento hoje está em 26,75%. Em outras apresentações, a Secretaria de Fazenda sempre se manifestou que uma dívida de até 40%, 43%, né, um percentual de endividamento de 40% a 43%, é um endividamento possível de fazer gestão em cima desses números sem causar maiores problemas para o município. O relatório da gestão fiscal, ele é um resuminho, né, de tudo que eu falei agora. A receita corrente líquida de 892 milhões de reais, a despesa com o pessoal atingiu 435 milhões de reais, o que representa 48,8%, né? E aí você vê que os limites próximos, para chegar, por exemplo, no 51,3%, que é o limite prudencial, deveria chegar a 458 milhões de reais. Então, daria o quê? 23 milhões de reais. Estariam em uma folga de 23 milhões de reais. E com relação à dívida que eu já falei, em torno aí de 19%. Aqui eu já falei sobre isso, eu já falei sobre isso nos slides anteriores. É só para reforçar que nós chegamos, a receita ela chegou a 99% do previsto e nós chegamos a 86% do possível para empenho. Então, se empenhou 86% da possibilidade e recebemos 99% da receita prevista. Esse gráfico, ele é bastante interessante também. Eu queria assim, detalhar ele. Por quê? É um trabalho que a Secretaria de Fazenda fez de forma percentual desde 2009, onde, na cor preta, na parte superior, é justamente o endividamento do município, o percentual de endividamento do município desde 2009. Nós saímos em 2009 com 33% de endividamento. Isso são números que foram publicados, auditados pelo Tribunal de Contas, tá? São números de ampla divulgação, são números... Se alguém precisar de algum detalhe, é só me procurar que eu falo para vocês. Então, vamos lá. Então, chegou a 33% em 2009. Isso caiu até, em 2012, caiu a 20%. Então, a dívida do município de longo prazo caiu a 20%. Aí ela voltou a subir, chegou a 37%. E em 2013, 2014... voltou a cair até 2019 com 24%, e aí ela voltou a subir
e hoje está em 29%. No slide anterior eu coloquei 19%, mas está errado, é 29%, viu? Só corrigindo. 29% é a dívida, é o percentual de endividamento do município hoje consolidado. Então, você verifica que nós temos o quê? Há um controle com relação a isso e, volto a falar, dentro de um planejamento você consegue fazer gestão sobre esses números. A dívida de curto prazo é o vermelhinho, é a parte de baixo. Então, você vê que a dívida de curto prazo, lá em 2009, ela praticamente não existia. Em 2011, subiu um pouquinho, a 2%. Em 2015 e 2016, chegou ao ápice, 7%, e voltou a cair até 2020, né? No segundo quadrimestre praticamente não existia e terminou em 2%. Então, hoje, a dívida de curto prazo representa 2%. E eu fiz uma previsão para o final do exercício agora, né? Que a gente pode chegar até 3% com relação à dívida de curto prazo. Então, Marquinho, essas são as planilhas, deixa eu ver aqui. Essas são as planilhas que eu tinha preparado. Com relação ao artigo 42, deixa eu falar rapidinho com relação ao artigo 42, Marquinhos, desculpa, eu lembrei dele. O artigo 42, ele de uma forma muito simples, muito sintética, ele é o quê? É um comparativo do primeiro quadrimestre, fechamento de abril, com o fechamento de dezembro. Qual que é o objetivo do artigo 42? É que os prefeitos não utilizem a máquina pública no último ano, que é o ano da eleição. Então, basicamente, o artigo 42, ele fala, ó, se você tinha uma fotografia lá em abril de 2020 com relação à quantidade de empenhos que você fez. Se você terminar o ano, você fez uma quantidade maior de empenhos, significa o quê? Que você poderia estar usando a máquina para benefício próprio. Então, o artigo 42, ele pega muito no pé dos prefeitos com relação a isso. E nós conseguimos atender o artigo 42, tá certo? Então, nós atendemos o artigo 42, o nosso número, ele é 2,6 milhões menor do que lá em abril de 2020. Então, não é fácil você atender o artigo 42, ele é bem complexo, ele é difícil, mas a gente conseguiu atender também o artigo 42 do último ano da administração do prefeito Ayrton Garcia. Aí eu volto com você, Marquinhos. Muito obrigado, Mário. Foi muito positiva a sua apresentação. Eu gostaria de passar a palavra aos vereadores. Registrar também a presença do vereador Moisés Lazzarini, da vereadora Nilza, eu já tinha falado, e também da vereadora Raquel Auxiliadora, o vereador Azuarte França e também o vereador André Rebelo. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta ao Mário Antunes. Pois não, vereador Azuarte. O microfone está desligado, vereador Azuarte. Ligou? Ligou. Tá. Cumprimentar o Mário pela exposição, pela capacidade de síntese. Quero ser seu aluno qualquer hora, já te disse isso. Quero aprender um pouco dessas coisas que para mim são extremamente complexas. É só fazer uma solicitação, a disponibilização das lâminas da sua apresentação para que a gente possa estar se debruçando mais uma vez sobre esses números. Acho que é importante, talvez tenhamos algumas outras indagações depois disso. Mas no momento é te parabenizar pela capacidade de exposição e síntese. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Mais algum vereador querendo fazer algum questionamento, alguma pergunta? Moisés? Não, vereador Moisés com a palavra. Vereador Moisés com a palavra. Boa tarde, presidente dessa
sessão, Marquinho, ao Mário, vereadores aí presentes. Quero aí parabenizar o Mário, né? Sempre muito cirúrgico e competente aí no que se dispõe e propôs a fazer, né? E, ao mesmo tempo, quero aproveitar esse momento, que é um momento único aí para nós, vereadores, que acompanham um pouco mais de perto as questões do custo, né, dos investimentos públicos para a nossa cidade, e essa é uma audiência que eu julgo ser uma das mais importantes aí que nós, vereadores, podemos participar, pelo fato de justamente a gente ter uma noção de uma forma completa, né, do que o município tem investido e no que tem investido, né. Mário, gostaria só de estar fazendo uma solicitação em especial aqui, de forma verbal, né, em relação a um gasto específico com a questão da assistência social, né? Considerando, Mário, que a gente está vivendo em um momento de pandemia, gostaria de saber se tem alguma previsão de ampliar os valores com os gastos aí relacionados à assistência social, até porque enquanto se pendurar essa pandemia, muitas pessoas, infelizmente, têm acabado perdendo os seus empregos, né? Tem chegado muito casos para nós, e ao menos pelo que nós votamos do orçamento no final do ano, eu gostaria de saber se existe alguma previsão de se ampliar os valores aí da assistência social. Mário, microfone. Tem alguns microfones ligados aí, desculpa, né, interrompeu. Então, Mário, eu gostaria de saber em relação a essa questão, até porque a gente sabe que o auxílio emergencial já vai ser cortado por uma grande monta, né? O público que vai ser atingido é muito menor e com valor também reduzido. Eu me refiro ao auxílio emergencial do governo federal, fonte 5, né? E aí, em relação ao município, eu estou sendo indagado por algumas pessoas também em relação ao cartão alimentação escolar que estava sendo disponibilizado. Algumas mães estão reclamando bastante que vai ser passado agora, ao invés de ser em cartão, em voucher, em dinheiro, vai passar a ser pago em forma física, né, de cesta básica. Gostaria de saber se isso é uma situação irreversível ou se a gente poderia, aproveitando que nós temos 2 membros, se não me engano, aqui da Comissão de Educação, que seria a Raquel, né? Raquel Yaswait, da Comissão de Educação, se não estou enganado. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de reverter, até porque muitos itens da cesta básica que não vêm na cesta básica, por exemplo, as frutas, legumes, coisas que muitos pais e mães gostariam de estar aplicando. Eu sei que talvez nem todos esse assunto, Mário, vai dizer respeito para você fazer alguma interferência nesse momento, mas eu gostaria de saber se enquanto o município, está dialogando dessas alterações, se existe alguma abertura para essa questão e como está o valor previsto, se tem algum valor previsto para assistência social, para suplementar, para aumentar o valor, considerando que o número de pessoas desempregadas, desalentadas está aumentando, e se existe alguma previsão de algum orçamento extra para essa finalidade. Seria essa a minha contribuição e obrigado aí pela atenção, viu? Responder agora, Mário? Sim, pode ser, Marquinhos? Pode ser, eu acho melhor, fica mais claro. Então, vamos lá. Qual que é a preocupação do município hoje, né? Na verdade, não é só hoje, mas ela está mais forte. Qual que é a preocupação? O ano passado, nós recebemos recursos do Estado, da União, para o enfrentamento da pandemia. A assistência social, ela recebeu recurso, a saúde recebeu recurso. Só, o que acontece? Nós, nesse ano, não recebemos nada. Então, o que nós hoje, e os serviços, eles foram ampliados, né? Então, nós temos o quê? Uma situação que nós temos hoje um serviço ampliado de recursos recebidos no ano passado que eles estão findando. E nós vamos precisar o quê? Não dá para interromper, enquanto tiver a pandemia, não é possível interromper esses serviços. Então, nós vamos ter que bancar isso de recursos de fonte 1.
Agora, o que significa bancar isso de recurso de fonte 1 se nós não recebermos recursos novos, ou do Estado ou da União? A Lei 4320, ela é clara. Como é que eu faço suplementação, que você me perguntou, para uma determinada secretaria? Ou através de superávit. Então, o que é o superávit? Fechamento de dezembro, no banco. No banco eu tinha lá 10 milhões. Eu tinha, desses 10 milhões, empenhado 5 milhões. Então, eu posso suplementar 5 para o exercício seguinte. Então, é superávit. E que nós já fizemos em parte. A secretária Glaziella já mandou algumas coisas para a suplementação e foi até para a Câmara. Então, alguma coisa já foi suplementada. É o suficiente? Muito provavelmente não deva ser suficiente. Mas o que era possível fazer suplementação por superávit foi feito. Outra forma é com relação a excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é dentro do ano vindouro, né, do ano do exercício. Então, não dá para se falar hoje de excesso de arrecadação. E na minha apresentação, vocês viram que nós atingimos 99% da arrecadação prevista. Então, não houve, no exercício anterior, excesso de arrecadação. Tá? E a terceira forma de se fazer uma suplementação é você tirar de uma secretaria e colocar em outra. É outra forma que você tem. Então, são as formas que nós temos para fazer a suplementação. Óbvio que assistência social, saúde, neste momento de pandemia, são secretarias sensíveis. São secretarias que sempre teve e terão sempre o apoio da Secretaria de Fazenda com relação às necessidades. O que a gente não pode é fazer mais do que a gente consiga honrar. Isso a gente não pode fazer. Agora, remanejar dentro das secretarias, isso é possível. Já fizemos outras vezes e provavelmente teremos que fazer novamente para manter os serviços, manter as necessidades da cidadania e da saúde, principalmente. Em relação, Mário, à alimentação escolar... Lembrei. Vamos lá. O cartãozinho de R$50 que nós fizemos até o ano passado, ele foi exclusivamente recurso de fonte 1. Exclusivamente. Então, chegou a mais ou menos 850 por mês, esse recurso de fonte 1. Você sabe que dentro da agricultura, né, dentro da alimentação escolar, nós temos o PNAE. Então, nós não podemos usar o PNAE com o cartão. Então, uma outra forma da gente tentar minimizar recurso de fonte 1 para investir na cidadania, para investir na saúde, é colocar uma cesta básica, onde eu posso usar o PNAE, parte do PNAE, porque não paga-se na totalidade, mas eu livro uma parte de recurso de fonte 1. Então, com isso, eu estou conseguindo usar um recurso que não dá para usar no cartão, que eu consigo usar numa cesta básica, e consigo, dessa forma, minimizar recurso de fonte 1 para investimento em outra secretaria, no caso, Cidadania e Saúde, se for o caso. Mário, mais uma pergunta, permita, presidente Marquinhos. Pois não. Que você falou de superávit, né? Nós já votamos, eu acho que, se não me engano, na penúltima ou na última sessão, um recurso justamente para esse fim, que foi de superávit, né? Do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no valor de R$ 2.293.107,98, com 98, né? Que foi justamente do superávit do ano passado, considerando que as escolas elas não estão em funcionamento, né, presencial. Então, esse recurso ficou de superávit só na parte da alimentação escolar. Eu vi que foi remanejado, foi reconduzido esse valor para a própria Secretaria de Agricultura, né? E não sei se seria desse recurso que vai ser comprado as cestas e se haveria abertura para que houvesse um diálogo, talvez, com a educação e a agricultura, no sentido de talvez manter esse recurso em formato de cartão. Não sei se haveria espaço para isso ou não, ou se já está consolidado isso entre os secretários e a prefeitura em relação a esse recurso. E considerando que tem verba carimbada de fundo a fundo, né? Esse ano possivelmente venha mais recurso de fundo a fundo para o recurso da alimentação nacional,
da alimentação escolar novamente, né? Então, considerando que, novamente, as escolas, por enquanto, ainda continuam sem estar com aulas presenciais, esse recurso vai estar sendo automaticamente, vai se formar um novo superávit. Existe a possibilidade para fazer a conversão em ticket, ou vai ser mesmo realmente, já foi batido o martelo em relação a ser cesta básica e não um recurso para a mãe poder comprar o que ela precisa para suas crianças? Com licença. O PNAE não é PNA, é PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não é de alimentação, é de alimentação escolar. É um recurso carimbado, você tem que usar na alimentação escolar. Então não tem que se discutir esse tipo de coisa, outro tipo de carência que a prefeitura tem que socorrer com outro recurso. Não vai pegar o dinheiro da alimentação escolar. Eu já vi muito prefeito perder o mandato. Por estar fazendo esse tipo de confusão. Aliás, só para dar um exemplo muito prático aqui perto de nós, em Tirapina, houve um prefeito que usou o recurso do PNAE para pagar não o alimento, mas o alimento mais o processamento e o funcionário, porque era terceirizado. Perdeu o mandato. Então é preciso compreender bem essas coisas. Mas eu acho que a exposição do Mário, sem perder a riqueza desse momento, a exposição do Mário é para discutir aquilo que foi realizado, não é? A execução orçamentária e tudo mais, e não aquilo que a gente pretende que seja executado no futuro esse que começou há 50 dias. Eu agradeço, Oswald, agradeço a sua colaboração, apesar de a gente saber perfeitamente que o objeto dessa audiência é justamente para discutir o último trimestre, mas eu quero justamente compreender a quem não considera o passado para planejar o futuro, acaba não tendo as devidas alterações e melhorias para o futuro. Então, eu estou perguntando, respeito perfeitamente, como nós já conversamos hoje pela manhã lá no gabinete da direção da casa, você tem uma ampla experiência, até agradeço a sua colaboração, espero que você compreenda que a dúvida que talvez eu tenha, você já tenha tido um dia. Então, é justamente por esse motivo que eu me direcionei, apesar de você ter respondido ao Mário, em relação à possibilidade desse recurso ter voltado para a Secretaria, se existiria a possibilidade dela ser convertida, já que foi encaminhada para a agricultura para esse fim. Não sei... Obrigado, vereador Moisés. A minha dúvida era justamente se poderia e se haveria a possibilidade... Eu passo a palavra à vereadora Raquel, auxiliadora. Obrigada, Marquinho. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora Neuza. Mário, parabéns mais uma vez aí pela exposição. Vou fazer coro as parabenizações do Azuaite, porque vai ser um orgulho para a gente, como servidor da prefeitura, estar na secretaria e ser tão didático assim, para explicar temas tão complexos. E como vereadora de primeira viagem, confesso que fico com muitas dúvidas, mas não sei se eu vou fazer perguntas que não cabem, mas duas questões que eu fiquei com dúvida. Primeiro, na arrecadação do IPTU e dos outros impostos, que houve uma queda. O que você acredita que seja essa queda? Por quê? Quais causas? Se há alguma ideia sobre isso? E se é possível a gente ter as despesas por área, que eu também, como o Moisés falou, acho que seria interessante a gente entender por secretaria, por área, quais foram as despesas realizadas. Não sei se é possível ter esse número agora. Obrigada. Vereadora, com relação à queda
e alguns tributos, principalmente ISS, IPTU, o ICMS também, a gente, na verdade, está muito vinculado com o momento, né, de dificuldade que nós passamos e estamos passando. Desde março, praticamente, alguns segmentos com mais dificuldade, outros nem tão pouco, né, mas houve uma dificuldade nacional com relação a parte, né, da economia. Isso está diretamente vinculado na arrecadação desses tributos, né? O ISS é prestação de serviço, o ICMS já é venda de mercadoria, e a pessoa, quando ela tem ou perde o seu emprego, ou diminui a sua renda, ela não tem condições de honrar, por exemplo, com o IPTU da casa dela. Então, a gente entende que isso é um reflexo do momento econômico que nós passamos em 2020. Tá? Com relação ao detalhamento por secretaria, eu não consigo falar para você agora com relação a esses números, mas eu me comprometo, eu te mando um relatório para você, detalhado por secretaria, mas muito detalhado, e eu mando um relatório para a sua assessoria, amanhã mesmo eu mando isso para você, e, eventualmente, qualquer dúvida que surgir, mesmo depois, a gente está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, não tem problema em qualquer momento, qualquer horário, sem agendamento nenhum, viu? Eu passo a palavra, só isso, vereadora Raquel, não tem mais alguma pergunta. Eu passo a palavra à vereadora Neuza, para que possa fazer suas perguntas ao secretário Mário Antunes. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário Mário. Eu gostaria apenas, não vou fazer nenhuma pergunta, adorei as explicações dos gráficos, né? Altamente complexo, mas com uma explicação tão esclarecedora. Eu queria parabenizar e gostaria de fazer o pedido, se há possibilidade de mandar essas planilhas para cada um dos vereadores, seria muito interessante. Quero agradecer a exposição, gostei muito, sou marinheiro de primeira viagem, né? Gostei da questão da Raquel, também me interessa, né? E eu mando um abraço a todos, porque eu fiquei muito feliz de ver essa exposição e a explicação com gráficos, gostei muito, né? E gostaria de receber. Muito obrigada, viu, Mário? Professora Neuza. Mário, desculpa, Mário, desculpa ter te cortado. Professora Neuza, eu amanhã já converso com o diretor Rodrigo Venâncio e a gente já disponibiliza todas essas informações. Eu vejo a melhor forma com ele que a gente possa disponibilizar isso com vocês, viu? Eu agradeço e, assim, eu sou da área de exatas, né? Eu acho que... com certeza. Então, por ser da área de exatas, eu vejo num gráfico uma forma mais fácil de explicar, né? Então, eu também amo. Isso, mas eu também entendo que é bastante chato, né? Falar em número e tal. E me incomodava muito quando eu vi alguns secretários com uma planilha falando, e a hora que ele terminou de falar, eu já não lembrava o que ele falou no começo, né? Então, por isso que eu tentei fazer um pouquinho diferente, mas a gente está sempre aberto também para sugestões, viu? Se a gente puder melhorar, vamos melhorar. Secretário, Mário, eu quero te elogiar. Eu dei aula muito tempo de exatas também. E eu gostava muito de explicar através de gráficos, porque fica muito mais fácil de visualizar. E até a situação de ambos os gráficos, né, que trabalhava ou o antes ou o depois, como, por exemplo, o que ganhou, o que se perdeu, isso é excelente. E eu gostei muito, eu quero te parabenizar. Muito obrigada. Obrigado. Vereador André. Obrigado, Marquinho. Eu não me inscrevi, vocês me desculpem, porque eu estou aprendendo a mexer no Zoom aqui, viu? Não, beleza. Nós estamos aprendendo. É isso aí. Mas, Mário, eu queria também parabenizar, para não ser redundante, eu vou ser muito breve, eu gostaria de pedir as lâminas, mas já foi pedida aí, e com certeza serão disponibilizadas. E
a dúvida de cada um foi a minha dúvida, porque é um tema realmente complexo e acho que aqui não tem ninguém da área, né, de contabilidade, economia, para poder falar, nossa, como foi fácil para a gente, né? Mas todos aqui estamos dispostos, inclusive o senhor a nos ensinar, né? Então, muito obrigado. E eu queria pontuar que a dúvida do Moisés foi a minha dúvida também, e eu fui até procurado por uma munícipe que trouxe essas indagações. Então, obrigado, Mário, e obrigado, professora White, pelos esclarecimentos. Tá bom? O vereador White gostaria de ter uma dúvida, gostaria de falar. Pois não, vereador? Uma ressalva. A pergunta que a Raquel fez é muito interessante, de você estar levantando os recursos, as aplicações secretaria por secretaria. Mas lembrando que existem duas despesas que são vinculadas e, nesse momento mesmo, o Congresso Nacional discute um projeto de desvinculação de receitas constitucionais. A receita, que são a educação e saúde. Em São Carlos, na minha modesta opinião, existe uma correção a ser feita com relação à relação da Secretaria da Educação com a Secretaria da Agricultura no que toca à merenda. Os recursos da merenda são contabilizados no ensino. Não é isso, Mário? Embora eles vão aparecer na agricultura e alguém vai dizer, pô, mas a educação não cumpriu com a sua obrigação constitucional e coisa e tal. Eu acho, pessoalmente, particularmente, eu acho que a educação é que deveria estar absorvendo isso, porque é ela que sabe o que deve comprar, quanto tem que comprar, e é ela que exerce o controle disso tudo aí. Só isso. Obrigado. Eu agradeço, vereadora White, pela importante colocação. Eu gostaria, Mário, só de fazer uma observação para você, que várias pessoas estão nos perguntando, que é sobre o refis, se vai haver o refis ou não, porque como você colocou na sua fala, muitas pessoas não puderam pagar o IPTU e outros impostos. Então, eu gostaria de saber se há intenção por parte da prefeitura. O nosso prefeito já sinalizava, até no exercício anterior, a intenção do município em fazer um refis. E ele, esse ano, de novo, ele solicitou para nós, que o ano passado foi período eleitoral, então a gente orientou ele que não era adequado fazer, né? Araraquara fez, mas a gente entende que não é adequado fazer isso, né? E ele sempre nos ouve, né? Ele sempre nos ouve e dá essa liberdade para que a gente, tecnicamente, a gente vá para um caminho mais que os técnicos entendem mais adequado, olhando todos os ângulos, né? Então, para este ano, ele já voltou de novo e falou, olha, faça o estudo, conclua o estudo na Secretaria de Fazenda para que a gente possa, num segundo semestre, fazer um refis. Então, sim, deve acontecer esse refis, o prefeito cobra a gente, só que isso não pode ser agora, tecnicamente ele não pode ser agora, mas até o final do exercício deve sair um refis, sim. E lembrando que o refis ele não é para o exercício, então para as dívidas de 21 não vão entrar no refis, são dívidas até 2020. Então as pessoas, se puder... Dívida ativa, né? Os que estão em dívida ativa. É isso, Marquinho. Então se as pessoas esse ano puder parcelar, puder honrar os seus compromissos, dentro da... Só cada um sabe a dificuldade que tem, né? Num momento difícil, mas se puder honrar, não espere o refis para o exercício de 21, porque
não acontece, é o que está em dívida ativa, conforme você falou. Se nem eu consulto os senhores vereadores, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não havendo, Mário, eu quero, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e representando o vereador Roselei, nosso presidente, agradecer a sua lúcida, brilhante e didática apresentação e dizer que essa Casa de Leis tem orgulho de ter um secretário da magnitude do senhor, que é uma pessoa que tem trabalhado, que tem colocado a casa em dia, que merece todo o nosso respeito, admiração e apoio. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua conduta séria. Eu sou fã de funcionários de carreira. Eu acho que os funcionários de carreira precisam ser valorizados. E você é exemplo disso. Um abraço a você, Mário. Deixa as palavras para a sua consideração final. Marquinho, obrigado. Olha, eu acho assim, a pessoa, ela tem que ter o preparo, ela tem que estudar, né? Ela tem que, não pode ser, ela tem que ter uma preparação para assumir cargos, né? Isso que eu falo sempre para os nossos colegas servidores, se preparem, porque a oportunidade chega, a oportunidade vai chegar, né? Então, e a gente precisa, né, não perder o diálogo, Marquinho, eu acho que isso que é muito importante, né? É como você, né? Eu sempre ouço você falar, né? A gente não discute as pessoas, são ideias, né? Eu tenho a minha, a Raquel tem a dela, você tem a sua, o professor tem. Então, isso que é importante, o respeito que nós temos um com os outros. Agora, não necessariamente você tem que pensar da forma como eu penso, ou eu pensar da forma como você pensa. Mas nós temos que ter diálogo. E tem que ter o quê? Assim, eu acho que quando a gente assume um compromisso, é um raro compromisso assumido. Se eu determinar, olha, eu vou fazer isso, é realmente fazer aquilo, né? Então, é isso que eu levo para o meu dia a dia, né? Eu acho que são coisas simples, não são nada complexo, mas eu acho que a gente tem que ter o preparo técnico, o diálogo, né? Assim, e se colocar no lugar das pessoas, né? Quando a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente sabe que as pessoas que vêm me procurar, por exemplo, se ela está me procurando é porque ela tem uma demanda. Então, eu acho que é assim que a gente vai tocando o nosso dia a dia. Eu sou muito grato à Câmara Municipal. Todas as vezes eu citei o ex-presidente Júlio César, o Lucão, o Roselei, todas as vezes, todas, que a Secretaria Municipal de Fazenda precisou de alguma coisa um pouco mais urgente, uma necessidade, sempre a Câmara esteve ao nosso lado. E nas demandas da cidade também. Então, eu sou muito grato à Câmara Municipal, eu gosto de conversar com todos os vereadores, eu atendo a todos os vereadores, e a gente procura, dentro da nossa limitação, né, porque nós temos as nossas dificuldades, né, a gente conseguir fazer alguma coisa para o município, porque é uma oportunidade que nós, gestores, agentes públicos, temos de fazer alguma coisa melhor para o nosso município. Muito obrigado, estou à disposição, e amanhã já converso com o Rodrigo Venâncio para disponibilizar todas essas informações solicitadas pelos nossos vereadores e vereadoras. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a presença de todos, a dizer que foi uma honra muito grande para esta casa poder estar recebendo essas informações. As pessoas acompanharam nas suas casas, acompanharam nos seus locais de trabalho, acompanharam pelas redes sociais, pelo canal 8 da Câmara, pela Rádio São Carlos. E é um orgulho para nós poder ter uma pessoa tão firme, tão preparada como você. Tendo se encerrado os nossos trabalhos, eu declaro terminada a presente audiência pública. Agradecendo a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Sim, ó. Obrigado, boa tarde a todos.